Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Espiritualidade Além das Fronteiras, um espaço preparado para falarmos de espiritualidade. Nosso agradecimento a você que já está inscrito em nosso canal. E para você que está chegando agora, basta apenas um único clique e você já estará inscrito. Agradecemos também aos nossos amigos que se tornaram membros do Clube Espiritualidade Além das Fronteiras, que é uma oportunidade para reforçar esse espaço, para que a gente possa continuar falando sobre espiritualidade. E como sempre, estamos muito bem acompanhados. Não é mesmo, Michele Vale? Olá, Renato Leandro, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Espiritualidade além das fronteiras da religião e do preconceito. Não, maravilhosamente bem acompanhados, né? Eu vou aqui descrever, gente, como me sinto, para vocês entenderem o nível, o grau em que estou, né? Eu me sinto assim, em uma rede, em uma casa do campo, na varanda, rodeada de natureza, batendo um dedinho de prosa com uma amiga. E aí, para brindar tudo isso com uma boa taça de vinho, porque tá friozinho, né? Então é bem convidativo. Eu amo amigos, eu amo a rede, eu amo a natureza, eu amo uma casa no campo. E o vinho, né? Para brindar tudo isso. Então, é assim que me sinto no episódio de hoje. Com a convidada para lá de especial, que eu amo infinito também. E vamos falar de muito amor, né? Mês de maio, mês das mães, mês de falar de muito amor. A convidada, ela é terapeuta sistêmica, ela é cofundadora da escola Plenitude, educadora emocional. Ela é filha da dona Fátima e tem o sorriso que abraça o mundo da mãe dela. Ela é mãe da Isis. Vem para nossa bancada virtual, Marcele Amaral. Aí já me emociona, né? Já começo o episódio emocionada. Que delícia de Aqui recepção. é de praxe chorar. Você pode ficar à vontade, porque todo mundo chora, menos Renato Leandro, que ele é mais centrado. Chegada. Já chego emocionada com as palavras, com a recepção, com as saudades que bate, com a vontade que a gente tá de deitar nessa rede, tomar esse vinho que faz muito tempo. Mas eu só agradeço o convite de vocês dois, de poder trazer um pouquinho do meu olhar, do conhecimento, da experiência e compartilhar com as pessoas esse olhar tão precioso da constelação e olhar para uma relação que é fundamental, que é a relação com a mãe. Gratidão. Que delícia, Má. Desde que eu te conheço, já tem aí um bocadinho de tempo, eu te vejo muito diante da vida a serviço, a servindo, né? Disponível para a vida, para os trabalhos, para os amigos, para a família. Quando a gente fala de constelação, não é o mundo, né, de todos nós, né? Quando a gente fala de constelação, a primeira coisa que vem aí na cabeça para quem nos acompanha, que ainda não teve contato com a constelação familiar, é a constelação de estrelas. São as estrelas lá no céu, né? E então eu quero que você fale um pouquinho, nos explique sobre a constelação, o que é de fato e como que você enveredou por esse caminho. Tá. Realmente vem à mente, né, constelação, algo lá dos astros, e muitas pessoas confundem com astrologia. E não tem nada a ver com astrologia, né? A constelação, como eu trabalho, como muitos de nós conhecemos, é a constelação que foi trazida por Bert Hellinger, né? Que é um olhar, é uma filosofia. A gente não pode dizer que a constelação em si, ela é uma terapia, a gente não fala que é uma terapia, porque ela é um olhar. Ela tem um efeito terapêutico? Tem um efeito terapêutico, mas também tem um efeito educacional? Tem um efeito educacional. E, principalmente, uma filosofia. O Bert mesmo falava que a constelação é uma filosofia, mas também é um trabalho espiritual. Por que é um trabalho espiritual? Eu vou falar um pouquinho mais para vocês, mas vamos devagar. Então, a constelação, ela é uma abordagem
que ela pode ser utilizada como um viés terapêutico para nos ajudar a compreender nosso posicionamento na vida. Por que a gente fala que é constelação? Vamos imaginar que nós estamos dentro de um sistema, inicialmente o sistema familiar. Então, temos um pai, uma mãe, os avós, os tios, os irmãos, e cada pessoa está nesse lugar, dentro desse sistema, ocupando um lugar. É a nossa constelação. Todos nós fazemos parte da nossa constelação da nossa família, mas também fazemos parte de uma grande constelação, que é a constelação da humanidade, que é a constelação do grande sistema que a gente inclui todos os seres, lugares, histórias. Então, nós somos todos uma estrelinha que faz parte de um grande sistema. Por isso que a gente chama de constelação inicialmente familiar, porque a gente trata inicialmente e principalmente do nosso sistema de origem, que é a nossa família que nos trouxe a esta vida, tá? Então, a constelação, ela não tem nada a ver com misticismo, não tem nada a ver com astrologia, inicialmente não tem nada a ver com nenhuma religião, mas sim, ela vai ter uma atuação espiritual. Porque se a gente for parar para pensar, tudo que nós vivemos aqui acaba tendo um grande efeito na nossa existência. Então, a nossa visão é que é um trabalho espiritual, é um trabalho na alma, é um trabalho terapêutico e é muito mais do que isso, né? Que cada um vai significar e perceber quando passa por esse processo. Você falou a palavra alma e eu achei, muito bem colocado, porque todas as vezes em que a gente lida com alguma ferramenta para cuidar da gente, que não seja uma ferramenta formal da medicina e tal, as pessoas falam, nossa, agora está entrando, né, nesse campo oculto, nesse campo do desconhecido. E, na verdade, o que você colocou foi com uma singeleza que a palavra alma, muitas vezes, a gente se esquece que nós somos uma alma, né, animando esse corpo. Então, tudo que trata da alma não necessariamente trabalha apenas com o misticismo, ou com a religião, ou com trabalhos ocultos, muito pelo contrário. Eu acho que a ideia, pelo menos que eu percebo da constelação, é no sentido de trazer uma realidade, na verdade, daquilo que acontece com os outros corpos celestes, entre aspas, né? E que de alguma forma nos afetam, né? Porque estamos interligados, né? Então eu achei que essa palavra foi perfeita, né? Essa palavra alma. E eu só queria fazer um comentário em relação a como você comentou, falando do Bert Hellinger, porque ele teve também uma formação religiosa. Você vê, aí as pessoas ainda conectam ainda mais, né? Mas na verdade a experiência religiosa dele não está norteando a questão da constelação, não é, Marcela? Não. Apesar de os fundamentos da constelação, eles bebem um pouco no olhar, não necessariamente da igreja, né, mas um pouco do cristianismo. Ele vai beber em muitas fontes. Ele foi padre, ele foi missionário, e ele percebeu muitas das leis sistêmicas, ele pôde observar essa ordem que a gente busca entender dentro das relações familiares e das relações sistêmicas, ele pôde observar isso enquanto ele era missionário, ele era padre. Então, ele percebeu que existia uma consciência operando sobre nós. Porque, fundamentalmente, o trabalho da constelação é ampliar nossa consciência. É um entendimento do posicionamento, da forma como nós olhamos para a vida, do que está acontecendo no nosso entorno. A minha primeira professora de formação foi a Simone Arrojo, ela fala uma coisa que é interessante, ela fala, o que a gente vê na constelação não dá para desver. Visto está visto. Eu posso não querer trazer para o dia a dia, mas a minha alma sabe. A minha alma viu. Tem muitos movimentos que a gente vê numa constelação que você olha, você percebe que a alma da pessoa captou a informação, mas ela ainda não está preparada para assimilar aquilo. E aí vai o tempo dela, né?
Então, o Bert, dentro desse trabalho, depois, quando ele sai, ele pede para sair da igreja, né? Ele deixa o sacerdócio e ele vai estudar várias linhas terapêuticas da psicologia, ele faz um estudo muito profundo. Ele percebe que existem leis, assim como as leis da física, ele chama das leis do amor, ou ordens do amor, que atuam sobre todos nós, querendo ou não querendo, tendo consciência ou não tendo consciência. E quais são essas leis que ele percebe? Então, por exemplo, lá como padre no confessionário, ele percebia que para uma pessoa um determinado comportamento a deixava culpada. Para outra, o mesmo comportamento não a deixava culpada. Eram diferentes níveis de consciência. E ele percebeu que isso tinha muito a ver com uma espécie de lealdade à história familiar. Então, eu gosto de usar um exemplo bem extremo. Para uma família de estelionatários, um filho estelionatário não está fazendo nada de errado, ele está agindo de acordo com a consciência daquela família. E não é uma consciência moral. Para esta família, para este sistema, para esta constelação, este é o jeito certo de agir, porque é o único jeito conhecido. A não ser que essa pessoa tenha um despertar de consciência, ou seja, aproximado de outro padrão, outro sistema, para ele, aquele vai ser o caminho certo, porque é o único caminho conhecido e possível. E até mesmo que ele conheça uma outra possibilidade de agir, ainda assim, ele vai fazer isso com culpa, porque existe uma lealdade ao meu sistema de origem. Se para todos sempre foi esse jeito correto de agir, fazer diferente é fazer errado. Vejam só. Ele vai estar quebrando, né? Quebrar. E são as lealdades. E nós estamos todos sendo leais a muitas coisas. Se cada um de nós hoje formos olhar as nossas constelações, a gente vai olhar, então isso aqui eu escolho, eu faço, eu ajo, eu tenho dificuldade de mudar um padrão por conta dessa lealdade. Vou usar mais um exemplo que eu falo que é corriqueiro. Alguns de nós cresceu aprendendo que o feijão se coloca em cima do arroz. Outros de nós, o arroz em cima do feijão. E aí vamos dizer que a gente vai viver um relacionamento ou em uma outra cultura em que isso vai conflitar. Não, mas como assim você vai pôr o arroz em cima do feijão? Como assim você vai pôr o feijão em cima do arroz? Para minha consciência, para aquilo que eu aprendi, eu sou leal a isso e é uma afronta para mim. E eu vou fazer um movimento de me abrir para essa nova consciência com culpa. Porque eu vou sentir como uma espécie de traição. E aí, é o não pertencimento, né? Porque aí, se ele muda, ele começa a não pertencer mais, né? A família. É um sentimento de perda do pertencimento. E aí que entra o grande pulo do gato, que é o trabalho de consciência. Porque, vamos dizer, ingenuamente, a gente acha que não fazer igual, a gente vai perder o pertencimento. E aí a gente fica repetindo lealdades, repetindo padrões. E quando eu expando a minha consciência, eu consigo perceber que mesmo fazendo diferente, e mesmo sentindo um pouco de culpa, porque o Bert traz isso pra gente. Crescer para a nossa vida, viver a nossa vida, é bancar a culpa que eu vou sentir de fazer diferente. Se eu quero ir para a minha vida e não sentir nenhum medinho, uma ameaça, ou falar, olha, ok, estou pagando o preço, eu não estou bancando o preço de crescer. Então, é importante a gente entender isso, que eu tenho um sentimento de lealdade, eu sinto que eu tenho que fazer igual, e conforme eu vou crescendo, adultecendo para a minha vida, eu vou encontrando novas possibilidades de atuar, que muitas vezes pode ser diferente do meu sistema de origem.
E quando eu faço esse movimento, não com arrogância, não negando ou depreciando o que era, mas eu consigo falar, ok, eu honro isso, muito obrigado, mas agora eu escolho fazer diferente, eu vou para a minha vida. Que, afinal de contas, é um movimento de todos nós. Todos nós estamos aqui nessa jornada para encontrar, trilhar, não nem encontrar, né? Mas trilhar a nossa própria jornada, construir as nossas próprias experiências e vivenciar os nossos próprios erros, inclusive. Porque muitos de nós ficam leais até mesmo aos erros dos que vieram antes. Né? Só posso errar este erro, não posso viver um erro diferente, né? Ou ter uma conquista diferente, ter uma jornada diferente. E à luz da constelação, a gente entende que o nosso caminho é esse. Mas como é que a gente ganha força para o nosso próprio caminho? Honrando esta origem. Eu não sou leal, porque a lealdade me prende a uma repetição. Eu honro num sentimento de gratidão, de valorização, de tomar a força e o aprendizado, até mesmo quando eu aprendo com a história dos que vieram antes, eu estou honrando essa história que me antecede. E aí, quando eu honro genuinamente, a partir dessas leis, que eu já vou falar um pouco mais sobre elas, eu ganho força para a minha própria história. E aí eu vou crescendo. Não quer dizer que é um caminho linear e só para frente, tá? A gente vai, a gente volta, a gente erra por aqui, a gente erra por ali, vai e volta, mas um pouco estamos vivos, né? E faz parte. Esse honrar que você comentou, Marcele, é que eu achei assim, é um ponto-chave, né? Porque essa palavra, ela condiciona a gratidão a tudo que foi feito para que eu chegasse a esse ponto onde eu estou. Afinal, se não fossem, né, esses corpos celestes, olha, agora eu fiquei com esse negócio de corpos celestes aí, se não fosse a nossa família ali atuando, né, para que a gente chegasse até aqui, nós não chegaríamos. Aí vem a gratidão. É que eu fico me perguntando assim, na coisa do honrar mesmo, como você cristaliza isso através de ações? Como funciona isso? Como que as pessoas vão perceber, olha, ele está honrando essa relação, mas ao mesmo tempo eu percebo que ele está trilhando um novo caminho. E eu sei que provavelmente as pessoas não vão compreender, porque afinal eu estou rompendo, né, aquele padrão, né? Você colocou, eu não quero ser estelionatário. Tudo bem, a gente está fazendo aquele exemplo, né? Você gostou do exemplo, né? O exemplo torto. O exemplo eu não quero e tal. Mas eu honro, agradeço, né? E tal. Então eu acho que como você está colocando, realmente precisa ter um jogo de cintura, precisa ter um preparo, precisa estar bem, né? Precisa estar equilibrado, precisa estar forte para fazer, não é fácil, né? Não é fácil. Sabe que esse exemplo bem absurdo, o Bert, ele usava uma abordagem, às vezes, bem para quebrar mesmo. As próprias metáforas que ele usa e a abordagem dele, às vezes eu falo para as pessoas, eu falo, se eu fosse o Bert Hellinger agora, a porrada ia ser grande, né? Mas eu vou ser a Marcele, então eu bato um pouquinho mais devagar. Mas é nesse sentido de, às vezes a gente tem que ir para o extremo para chacoalhar, para a pessoa voltar e falar, opa, peraí, eu tô fazendo caca aqui com a minha história, né? Com a minha oportunidade. E neste olhar da honra, eu posso honrar de muitas formas. E aqui eu vou fazer uma desconstrução que muitas vezes a gente tem, seja no caminho da espiritualidade, ou no caminho terapêutico, ou mesmo nesse processo da gratidão, que a gente pode romantizar algumas relações. Não quer dizer que a gente honra o pai e a mãe que trouxeram a nossa vida, que a gente não compreenda que tenha situações que tenham nos machucado efetivamente. Porque a gente está falando de pessoas, de seres humanos, com histórias também, todos nós tivemos as nossas histórias. Então, assim, inclusive, há uma crítica à constelação por conta, eu não me lembro ao certo a expressão, que é a revitimação.
né? Muitas vezes, então você tem que honrar o seu pai, sua mãe tem que ser grato a ele, mesmo tendo vivido uma história, às vezes, de abuso, violência, e não é isso. A gente olha pela constelação para os nossos pais como um veículo do amor maior. Meu pai e minha mãe, temos a nossa história, que eu falo que é a nossa novela, cada um de nós viveu uma novela com a nossa família de origem, mas eles foram instrumentos da vida para que eu pudesse chegar nessa existência. Se não fosse por eles, eu não estava aqui vivendo qualquer coisa que eu esteja vivendo. Então, primeiro movimento que eu olho nesse movimento de honra e de gratidão é, independente da história que nós vivenciamos, eu agradeço a vida. Eu não preciso agradecer as feridas. Né? Cada filosofia vai nos levar por um caminho, mas na constelação ela não pede isso para você. Então, eu agradeço a vida. E como é que eu honro essa coisa grandiosa que eu recebi dos meus pais, que eu não poderia receber de mais ninguém? A vida é algo que eu não poderia receber de nenhum outro pai ou nenhuma outra mãe. Essa composição espiritual ou biológica fez euzinho aqui. Então, só por isso, eu costumo dizer, só por isso, só pela vida que está aqui em mim, eu já agradeço. A novela que eu vivenciei, que pode ter deixado marcas, eu vou trabalhar na terapia. Eu vou buscar algumas outras explicações. Mas na minha alma, quando eu consigo acessar essa gratidão, esse entendimento de que esse homem e essa mulher, do jeito que foi essa história, como foi, me deram algo que eu não poderia buscar em nenhum outro lugar. Todo o resto, qualquer outra pessoa poderia ter me dado. Alimentação, educação, cuidado, proteção, tudo que é a continuidade da vida, qualquer outra pessoa poderia ter me dado. Mas a vida só eles me deram. E aí, quando eu acesso isso, essa gratidão e esse entendimento, isso me enche de vida. Depressões acabam sendo amenizadas ou abertas para uma cura. Não estou dizendo que não tem que fazer o tratamento, mas porque eu consegui me conectar à vida. Eu consigo abençoar a vida que eu recebi deste pai e desta mãe. Eu consigo separar essa grandiosidade da história que eu vivenciei. Inclusive para conseguir resolver questões aí. Percebem que é um pouco profundo? Sim. Então, honrar a vida, honrar o pai, a mãe, a história, muitas vezes é fazer diferente. Olha que interessante, que grandioso isso. Então, por exemplo, se eu vi a minha mãe tendo relacionamentos difíceis, abandonada, relacionamentos abusivos, se eu repito a história dela, uma história que me faz mal, eu estou sendo leal. Agora, quando eu olho para isso, eu entendo que isso não faz parte da minha história, e eu me permito fazer diferente, porque eu sou diferente, e para mim é possível fazer diferente, eu estou honrando essa vida. Então, honrar pai e mãe, afinal de contas, é ter sucesso na minha vida. Eu honro meu pai e minha mãe, a vida que eles me deram, quando eu vivo genuinamente a minha própria história. Porque se o meu pai e a minha mãe vivenciaram o que eles vivenciaram, foi de acordo com o nível de consciência que eles tinham, com as oportunidades que eles tinham e com os emaranhamentos que eles tinham. Eles não são santos porque são meus pais, eles têm as questões deles que eles lidaram da forma que eles puderam. Quando eu alcanço esse nível de compreensão, consciente ou inconscientemente, e eu consigo me direcionar para a minha vida fazendo dar certo, cuidando da minha saúde, podendo cuidar da minha alimentação, desfrutando do meu ganho financeiro positivamente, tendo relacionamentos saudáveis, escolhendo a minha profissão, com quem conviver,
que muitas vezes foram coisas que os meus pais não puderam vivenciar, e eu faço isso e eu tomo posse daquilo que me é possível e é permitido, eu estou honrando meu pai e minha mãe e a vida que eu recebi. Esse é o sucesso, né? Justamente. Você seguir a sua vida plena. Isso. Né? Não o padrão do sucesso, né? Que... Não tem nada a ver com isso. É até legal você trazer isso, Renato, porque às vezes a gente acha vai ter sucesso. Então você tem que ter X no banco, não sei quanto nos investimentos, tem que ter a família margarina e tem que. Exato. Às vezes, para mim, sucesso é poder preparar a minha alimentação e ter 3 refeições no dia. Pode ser que, para mim, essa seja a definição de sucesso, porque eu carrego essa história familiar. Para mim, sucesso pode ser estudar, para mim, sucesso pode ser escolher com o que trabalhar, e cada um, nessa percepção, nessa presença da vida, vai conseguir entender o que é sucesso para mim. E parece simples, mas não é. Ou seja, é difícil a gente entender qual que é o nosso sucesso. Isso. E se empoderar para vivenciar o próprio sucesso. Porque tem aquilo lá que eu falei para vocês no início, que é a culpa. Todas as vezes que eu consigo algo além do que as pessoas que vieram antes ou do meu sistema familiar, eu consigo algo mais, vem aquela culpinha, será que está certo? E aí a gente vivencia aquilo que muitos de nós pode ter vivenciado intimamente ou conhecer pessoas que conseguem e perdem. Vão e desfazem. Ah, mas como assim? Diga-me. Não, e o que eu ia comentar é que, às vezes, quando a pessoa nos ouve, nos assiste, elas acham que tudo isso acontece na nossa, de forma consciente. Não é, né, Má? Não é consciente. Às vezes, você está com dificuldades ali na sua vida que você não tem, você age em relação a essa lealdade, essas repetições, né, esses emaranhados, a nível inconsciente. Aí a importância, né, da constelação, porque a constelação ela traz luz justamente a isso. A gente compreende o que tem por trás desses padrões. A gente pode identificar alguns padrões que pode acontecer com qualquer um de nós. Então, quem nunca ouviu falar, eu tenho dedo podre para relacionamento? Já ouviram isso? Porque sempre acontece isso comigo, né? Aí tem indicativos. Né? Por quê? Que padrões são esses de escolha? Por que a gente vai em busca, né, das mesmas relações ou atrai as mesmas relações? As pessoas sempre tiram vantagem de mim. Eu vou lá, faço, tô lá trabalhando, me dedico, daqui a pouco, olha, me dei mal de novo. As pessoas realmente não valem nada, né? Não podemos confiar em ninguém. Tem padrões aí. Que quando a gente vai olhar, quando a gente vai observar, a gente pode identificar isso no nosso sistema familiar. Tem histórias que foram vivenciadas. Posso pedir para vocês darem uma pausa? Claro. Pode, claro. Tô pausando aqui já. Por favor. Então, se a gente quer perceber se nós estamos vivendo um emaranhamento, o que é o emaranhamento? É quando eu estou vivendo algum tipo de desordem em relação ao meu sistema familiar. Eu estou repetindo algum padrão, eu estou preso em alguma história, em um sentimento, em uma lealdade. Isso que a gente chama de emaranhamento dentro da constelação. Então, se eu quero perceber se eu estou num emaranhamento, claro, você sempre vai ter a opção de fazer uma constelação familiar. E é importante procurar um profissional experiente, um profissional consciente. Ou também você parar e olhar para a sua história. Eu estou repetindo padrões? Eu tenho a sensação de que parece que mudam as pessoas, mudam os lugares, mas a história é a mesma. É a mesma coisa acontecendo novamente. Eu experimento sentimentos negativos, de peso, de culpa em relação à minha história pessoal, né? Eu estou sempre achando que eu estou fazendo errado, estou sempre achando que eu deveria estar vivenciando uma outra história. Isso é um indicativo também.
Então, a gente pode fazer algumas reflexões sobre a nossa própria história para perceber, opa, tem algo desalinhado, tem algo fora do lugar que está atuando sobre mim, que não necessariamente são as minhas emoções, não necessariamente algo que eu escolhi, que eu estou vivendo a consequência da escolha dos outros. A gente pode ter esses efeitos sistêmicos. Então, nesse olhar, a gente pode perceber alguns pontos. É claro que, na constelação, a gente vai ter a oportunidade de fazer movimentos. Então, o que acontece numa constelação? Algumas pessoas, né, eu falo que muitas passam por uma constelação e começam a falar para todo mundo, você tem que fazer constelação, você tem que fazer constelação. Viram testemunhas da constelação, eu digo, né? Que aí querem trazer todo mundo e todo mundo fala, mas que mágica é essa que acontece? Que coisa tão grandiosa é essa que acontece? Dentro de uma constelação, como a gente adota uma postura de presença, uma postura de abertura, de atenção, a gente consegue perceber estes padrões. Né? Perceber o que está atuando sobre essa pessoa. E com essa percepção, a gente pode fazer os movimentos de alinhamento e de liberação. Seja falar uma frase direcionada a uma pessoa da família, seja expressar uma emoção que não foi vivenciada por mim ou por alguém também do meu sistema familiar, né? Verbalizar algo que eu gostaria de verbalizar inicialmente para mim, isso também acaba tendo efeito sobre o meu sistema. Então, são movimentos, às vezes, muito sutis, alguns movimentos, sim, com grande emoção. Por quê? Numa constelação, e o Bert trouxe essa orientação para a gente, eu não faço a constelação para uma pessoa. Embora uma pessoa me procure, ela seja o meu cliente, a constelação é sempre para o sistema. Muitas vezes, a pessoa que vem para uma constelação, ela está trazendo histórias, segredos, dores, traumas, que foram vivenciados por pessoas que às vezes ela nem conheceu. E aí, por isso que a gente fala que é um trabalho espiritual, né? A gente consegue perceber numa constelação o tamanho do impacto que isso pode causar, porque a gente vê muitas pessoas, a gente enxerga muito além do que aquela pessoa que está à nossa frente. E isso acaba, sim, se tornando, de certa forma, mágico. Porque ali a gente está vendo algo que as pessoas não conseguem ver no dia a dia. É emocionante, é tocante, é sentido, não é racionalizado. E aí, vir para uma constelação, sim, é viver uma experiência, claro, cada sistema vai vivenciar de uma forma. Então, a constelação da Michelle pode ser uma constelação super emocionante, né? Que tem ou muita risada, ou muito choro, ou muita verbalização, muitos movimentos. E talvez a constelação do Renato possa ser um olhar, um movimento, um abraço. Então, a gente não tem grandes expectativas de uma para outra. Mas quem passa pela constelação e o campo realmente está preparado para isso, tem uma experiência que é única, que não dá para ser descrita. É só sendo vivenciada, e por isso que os efeitos são tão profundos. Porque a gente experimenta sentimentos que às vezes a gente não vai vivenciar em nenhuma outra situação. Eu sou suspeita, né, Má? Antes de ser a sua amiga, eu fui sua cliente. Foi a experiência mais profunda, e olha que eu procuro estar em contato com a espiritualidade constantemente, através das minhas meditações, das minhas orações, e da forma como eu vivo a minha vida, mas constelar foi a experiência mais profunda e não dá para descrever. Nada que eu disser aqui vai conseguir descrever a emoção, a reflexão, a intensidade e o impacto. Agora, então, gente, quem puder, né, quem tiver aí um chamado, porque também é um chamado no coração da gente, né, para iniciar esse processo. Então, eu super recomendo. Agora, pelo que eu estou entendendo, então, cada relacionamento, cada papel nesse meu sistema, ele vai reverberar diferente em mim. Então, cada papel, as dificuldades, por exemplo, trazendo aqui para o campo da mãe,
né? A forma como vejo, sinto, me relaciono, ela vai impactar de uma forma diferente como é a relação com meu pai, por exemplo. Sim. Uhum. E bem diferente, ok? Vamos dizer que na constelação, a relação mais importante é a relação com a mãe, ok? O pai tem a sua importância, não existe mãe sem pai, né? Então, se há uma mãe, se há um filho, tem um pai, então a gente não exclui, mas é uma relação muito profunda. Sabe que tem um livro da Sophie Hellinger, que ela traz vários estudos de constelação e ciência, e num desses livros ela traz um estudo da epigenética que eles descobriram que no corpo da mãe ficam células do filho. Olha o tamanho dessa simbiose. Então, as células tronco, algumas células ficam na mãe. Então, é uma via de mão dupla, é uma relação muito íntima, muito profunda. E olhar para essa relação, então, Bert fala, olhar para a mãe é olhar para a vida. Quem diz sim para a mãe, diz sim para a vida. Se eu tenho questões com a minha mãe, se eu não aceito a minha mãe, se eu tenho mágoas com a minha mãe, se eu tenho ressalvas em relação à minha mãe, a relação com a minha mãe, se eu tenho aquela coisa assim, eu queria que a minha mãe fosse a mãe da Michelle, né? Essa mãe, Deus, onde troca essa mãe, né? Onde tá? Se tem isso em algum aspecto na minha alma, de alguma forma eu estou dizendo não para a vida que veio dessa mãe. E quando eu faço este movimento, eu estou tolhendo as minhas capacidades de viver essa vida, de prosperar nessa vida, de acessar a abundância que a vida traz. Então, é como se a gente se alinhando nessa relação, trabalhando essa relação, e talvez a gente vai viver a vida inteira trabalhando essa relação, porque sempre tem alguma questão em algum cantinho aqui que precisa ser vivenciada, a gente entende assim, que a vida ela vem como uma cachoeira, né? Ela é uma fonte inesgotável que passa pelos meus bisavós, meus avós, minha mãe, e vem para mim, meus pais, né? E vem para mim. Quando eu consigo me alinhar em relação a essa relação, eu fico no meu lugar certo. Então, tanto eu posso receber o que a minha mãe pôde me dar, quanto eu abro o caminho para que a vida pode me dar. Porque quando eu digo não para o que a minha mãe me deu, ou que ela fico cobrando o que ela deveria ter me dado, eu fecho os caminhos para que a vida me nutra. Porque se a gente pode entender que existe abundância na vida, o principal caminho para a abundância é a mãe. Vamos pensar que nós ficamos lá 9, 8, 7 meses dentro do útero da minha mãe, praticamente sem fazer nada, só recebendo. Se ela estava feliz ou não, se ela estava triste, se ela tinha comida, se ela tinha proteção, independente do que estava acontecendo com a mulher, com o ser humano, a mãe estava dando. Ela estava nutrindo, ela estava provendo. E eu ali, só pegando e criando, pegando e aproveitando, e seguindo esse processo natural. Quando a gente de alguma forma, corta, né, interrompe essa relação, a gente fica no escuro. Então, essa coisa de dar a luz, ela é uma continuidade, né? Então, quando você interrompe, você fica no escuro. Olha o duplo sentido, né, Renato Leandro? Você foi longe agora, hein? Porque... No escuro, como é que a gente é achado? Por tudo que a vida tem para nos proporcionar. E a gente se mantém nesse lugar afastados, indisponíveis para a vida. E você usou uma palavra, Renato, que a gente trabalha, que é o amor interrompido.
Existe um movimento na constelação em relação à mãe, que é o fluxo do amor interrompido. É um dos movimentos dentro da constelação, eu falo, eu arrepio, porque eu vivenciei constelações fortíssimas de reconexão a esse fluxo. Porque se eu tenho uma interrupção desse amor em relação à minha mãe, eu não estou genuinamente conectada à vida. E como é que acontece essa interrupção? Quando, por exemplo, quando criança, fui afastada fisicamente da minha mãe, ou emocionalmente, minha mãe ficou doente, ficou no hospital, ou eu fiquei doente, fiquei no hospital, minha mãe precisou viajar para trabalhar, a minha mãe teve um irmão que precisou de mais cuidados do que eu sinto que eu fui afastado, que eu perdi esse amor, e é sentido, e geralmente ali na primeira infância. E aí, quando eu tenho essa sensação de interrupção desse amor, eu sigo para a vida sem essa conexão verdadeira. Meus projetos não são concretizados, relacionamentos se desfazem rapidamente, eu não tenho força para algumas coisas. Por quê? Porque foi cortado. A gente pode pensar, Marcele, que em certa medida, obviamente que não é físico, mas é um cordão umbilical. Justamente. E esse cordão permanece. Permanece além da vida. É a gente compreender isso. Onde é que está a cura das questões, né? Eu tomo cuidado com a palavra cura, mas a solução para essas interrupções. É quando a gente consegue compreender que não importa o que aconteceu, essa conexão nunca se perde e nunca vai se perder. É o fio da vida. E aí, quanto mais eu me trabalho, quanto mais eu tenho consciência sobre essas relações, a importância e quem eu sou, mais eu fortaleço este fio, este cordão. E aí, quando eu fortaleço esse cordão, eu sinto meu pai e a minha mãe em mim. Eu sinto a minha ancestralidade em mim. Eu sinto que eu não vim do nada. Porque muitas pessoas, elas estão fracas na vida, porque elas estão... Quem sou eu? De onde eu vim? Mas eu não tenho conexão com ninguém, ou ninguém me ama, ninguém me quis. E não. Você faz parte de um projeto grandioso. Não só de um sistema familiar, mas de um sistema universal. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém caiu, a cegonha estava passando, joga lá. Não. Cada um está no sistema que tem o seu papel, tem a sua função e recebe deste sistema. E aí tem um outro ponto, quando a gente vivenciou uma história de muita dor, de mágoas e ressentimentos, que a gente olha para o nosso sistema familiar como se só tivesse erros, só tivesse equívocos. Eu falo muito para essas pessoas, né, no meu trabalho. Se só tivesse tido erros e equívocos, eu não estava aqui. Porque muitas vezes eu sou a parte que deu certo nessa história. A vida ter chegado até mim pode ter sido o maior ou o único sucesso da minha mãe e do meu pai. Para alguns de nós, vejam que grandioso isso. E profundo. E profundo. Para alguns de nós, talvez eu seja a única coisa de bom que meu pai e minha mãe conseguiram fazer juntos. E quando eu consigo compreender isso, olha que grande que fica a minha vida. Olha que, tem que dar certo. Percebe? Porque deu certo. Olha que bonito isso. Na verdade, Marcele, o que você fez agora... Não, na verdade, o que você fez agora é que tudo que é de ruim ficou muito pequenininho, né? Não achou, Renato Leandro? Nem lembro mais. Pode ter sido trágico. E mais, eu os vi felizes, os dois. Isso. Você sabe, Ai, que Renato, a gente nasceu para dar certo.
Né, Má? A gente nasceu para dar certo. A gente nasceu para dar certo, porque nós somos algo que deu certo. Cada um com as suas histórias, cada um com as suas condições. Nenhum de nós tem condições iguais. Cada um de nós vai ter as nossas tarefas, as nossas dores. Ninguém vai ter vida perfeita. É outra coisa. Os seus problemas não acabaram porque a constelação chegou. Não vamos fazer essa propaganda também. Mas eu vim para dar certo porque eu já sou algo que deu certo. A vida se fez, a vida chegou e eu estou aqui. Se nós estamos aqui, nós três, conversando, e temos essas pessoas nos assistindo, eu só posso dizer para mim e para vocês, deu tudo certo. Deu tudo certo, porque senão a gente não estava aqui. Com o nível de consciência que a gente tem, com acesso à tecnologia, podendo ouvir, podendo ver, independente das condições, a gente está aqui. Deu tudo certo. Cada um com a sua novela. Ok? Aí cada um com a sua novela vai ter as suas emoções, vai ter. E aí o que a gente faz? Com essas partes duras, difíceis, que nos deixaram marcas, a gente vai procurar ajuda. A gente vai cuidar. Se eu tenho machucado, eu tenho que tratar do meu machucado. Mas isso não me impede de curar a minha ferida e mudar o meu hábito. No final das contas, a constelação nos ajuda a olhar para a vida de outra perspectiva e mudar o nosso posicionamento diante da vida. Eu não preciso ficar no sofrimento, revivendo um sofrimento. E eu estou usando a minha fala aqui muito com vocês, num olhar muito do acolhimento, né? Desse olhar de vamos dar lugar, porque muitos de nós está nesse posicionamento difícil. Mas a constelação, ela também vai por outro caminho, né? Que é de quando nós conseguimos, e todos nós podemos, a gente já, resolvi os maiores emaranhamentos, já me desconectei desse movimento de dor. Tá, e aí? Tô vivo, legal, bora, vamos lá, e agora? O que eu faço, né? O que tem para mim aqui? Né? Já entendi que estou na fila do pão, que tem o meu lugar, beleza, os outros tenderem, o que eu vou fazer agora? E aí a gente pode fazer os movimentos em direção ao sucesso mesmo, em direção ao amor, né? Em direção ao dinheiro, em direção à minha vida profissional. Então, a constelação, ela também nos ajuda nesse posicionamento de dar os próximos passos, que a gente pergunta, e aí, o que mais? O que mais tem para mim aqui? Né? Onde é que a minha força me leva? Para onde a vida me chama? Porque a vida nos chama. E antes de dar esse passo, diga-me. Sim. Não, o que eu ia dizer é que às vezes também um movimento, porque eu acho incrível esse trabalho, né? Porque muitas vezes você não tem mais a chance do olho no olho com as pessoas, né? Com as quais a gente quer fazer esses acertos. E a constelação, ela é um movimento interno. Então, às vezes eu penso, aquela pessoa que teve a mamãe que já se foi, o papai que já se foi, alguém que ali, que ela precisava fazer esse movimento, mas não está mais aqui em carne e osso, porque continua tudo, né? Tudo continua, né? Só existe vida depois da vida, mas poder fazer esse movimento internamente, né? É grandioso, porque não, como a gente falou, esse fio nunca se rompe. E aí eu vou compartilhar com vocês que outro dia eu estava facilitando uma constelação, um grupo online, e aí foi uma constelação que levou para o movimento do sucesso, acho que era, a gente abriu, fiz um exercício com as pessoas de abertura para ancestralidade, e conduzindo com as pessoas, eu me deparei com o meu pai. Eu tive uma conexão profunda com a presença do meu pai. Eu tive dificuldades de terminar, eu tive que pedir para as pessoas, espera, porque eu entrei junto no movimento e foi um movimento fortíssimo de conexão com essa consciência do que meu pai me deu, que meu pai me entregou, que tá isso que eu estou vivenciando neste exato momento na minha vida. Então eu pude sentir o meu pai em mim ali, foi algo tão forte, tão grandioso. É uma experiência, assim, que é um presente. Para cada um de uma forma, em determinado momento.
Mas o que a gente consegue perceber quando nós conseguimos fazer esse movimento de conexão, de alinhamento? Que é algo que o Renato falou. Os pais ficam felizes. No fundo e ao final das contas, tudo que os pais querem e eles se realizam é quando os filhos estão direcionados para o sucesso. É lindo de ver, é emocionante ver este movimento. Quando a gente fala, ok, isso é meu, estou seguindo para minha vida, me vira, os pais sorriem no campo. E a gente pode ver isso acontecendo. Então, se eu vou para minha vida, todo mundo ganha. No final das contas, todo mundo. Aí os pais falam assim: valeu a pena. Ralei, sofri, passei por. Olha lá, danada, tá dando certo. Olha lá, danada, realmente largou aquele padrão que estava repetindo. Valeu a pena. A gente presenteia os pais. Renato Leandro. Olha como... Ele é porreta, Renato Leandro. Não, está sendo maravilhoso. Maravilhoso. É porque, assim... Maravilhoso! O Marcelo está falando, e aí eu fico pensando, aí vem um monte de ideias, umas perguntas, aí vão passando, outras vão embora, outras voltam. Não, é porque eu estava pensando, assim, naquela questão dessa conexão, do tráfego nessa relação. Porque é uma coisa que vai e que vem, né? Esse tráfego, né? E aí eu fico imaginando como é difícil para a pessoa que quer sair, né, daquele círculo ou daquele padrão familiar, né, que ela não se sente plena ali, ela quer sair, aí ela tem consciência ela já viu qual é o sucesso para ela, já sabe o que é o sucesso dela, para ela, como ela vai construir, só que tem o tráfego, né, com as outras pessoas na convivência, né? E aí está me passando a seguinte situação. Para os pais, como você colocou essa questão da mãe, que ela tem dentro dela ainda, né? O filho já foi, partiu, mas fisicamente ainda, né, ainda tem a presença dele ali dentro. Ela vendo aquela coisa do sucesso, ou seja, o filho está bem, né? O que passou pela minha cabeça é o seguinte: existem coisas que são estruturas maiores, como você colocou, que vão além da questão familiar. E esse estar bem, às vezes não é compreendido no entendimento, às vezes consciente da mãe, né? Às vezes o filho está bem, mas a mãe ainda fica naquela coisa, né? E tal, e o filho está bem, você fala, mas eu estou bem, né? Por que há aí alguma coisa, né? Então é uma loucura. O que eu quero dizer é o seguinte, perguntar, de repente a mãe, ela pode, às vezes, ser vítima também dessa estrutura? Sem dúvidas, né? São os emaranhamentos. Emaranhados, né? São os emaranhados. Vamos mesmo pensar com todo esse desejo, todo esse princípio, todas as vezes ela é vítima daquela coisa. Né? A minha mãe tem mãe. E a mãe da minha mãe tem mãe. Né? Ela viveu essa relação com a mãe, com o pai, com a consciência da época. Vamos pensar. O que foi permitido e possível para os nossos pais não é o que nós vivenciamos aqui. Então, às vezes, para o meu pai me proteger e para minha mãe me proteger era algo que para mim não é necessário. Você tem que... Mulher não pode trabalhar. Vai estudar? Estudar para quê? Mulher tem que ser do lar. Porque no nível de consciência dela, na criação dela, no que era possível e permitido, isso era o correto. Entende? Então, ela é minha mãe, mas estava tendo comportamento de filha. Dentro da realidade dela, do que foi possível para ela. Então, quando eu falo que os pais se alegram com o nosso sucesso, é um nível superior, tá? Dentro do nível de consciência do que a gente vivencia aqui no dia a dia, eles vão viver de acordo com as crenças, com as experiências, com a cultura que eles têm. Isso é muito triste, né? Tô pensando agora assim. Triste? Não pode desfrutar de uma alegria tão profunda. E as crenças dominaram de um jeito, né? Esse é um movimento, Renato, isso é muito importante a gente conseguir olhar. Por que nós alcançamos
entendimentos, nós podemos estudar, conhecer diversas filosofias, a gente tem essa dádiva com vocês aqui, com o público que a gente fala, a gente tem que ter um respeito com os nossos pais, porque a gente pode olhar para eles e tentar voltar e evangelizá-los e reeducá-los. E isso é um movimento de desordem. Quando eu quero voltar e reeducar os meus pais, eu estou agindo na desordem. Então, eu estou infringindo uma lei que é da hierarquia. Eu olho para minha mãe e para o meu pai, para os meus avós, e entendo que a história deles é diferente. Eu aqui vivo outra história. E aí eu vou pegar isso, tomar isso e vou para a minha vida. Pode ser que com a minha história, minha mãe olhe e fale, olha, ela conseguiu. Acho que eu também posso. Mas ela faz o movimento. Agora, então, se eu... é porque pela constelação, esse não é o meu papel, ou pela constelação, eu não vou conseguir. Porque as duas coisas. As duas coisas? As duas coisas. Primeiro... É como se eu não fui feito para isso. Não. Ótimo. Essa estrutura, né? Ótimo isso que você falou. Não é o meu papel. Se eu olho para o meu pai e para minha mãe e falo, coitados, nossa, que pena. O que eu faço? Eu saio daqui do meu lugar de filha, lembra? Recebendo deles e da vida. Aí eu faço o quê? Eu vou ser o pai, eu vou ser a mãe, vou reeducá-los. O provedor. E aí, se eu sair do meu lugar, eu deixo de receber o que é meu e estou aqui tentando fazer por eles. Vai gerar desordem. Total. Gera desordem. Geralmente isso fragiliza os pais, separa a relação do pai e da mãe, em algumas famílias. Gera desordem com os irmãos, porque você saiu do lugar e veio para cá. Às vezes eu já vi situações em que gera conflitos entre o filho com os tios, porque está assumindo e influenciando em questões dos grandes. Eu saí daqui do meu lugar, que eu podia estar cuidando da minha vidinha, aprendendo as minhas lições, brincando com os meus castelinhos aqui, e eu fui lá resolver algo que é dos grandes, que é da história deles. Então, eu vou causar desordem, não só para mim, mas para todo mundo. E muitas vezes os pais, por sentimentos vários, eles permitem que os filhos façam isso. Porque ou tem as suas carências ainda como crianças, ou porque se sentem culpados de não ter proporcionado algo para o filho. Aí, então agora eu vou deixar você se sentir importante, eu vou deixar você brincar comigo. É tudo inconsciente, tá? Mas é muito interessante ver como isso acontece. E aí não é o meu papel olhar para o meu pai e para minha mãe e falar, a vida dele está errada, eu tenho que ir lá e consertar. Eu tenho que olhar e falar, que bom que vocês me deram o que vocês puderam e abriram caminho para mim, porque eu posso fazer diferente. Eu vivo em outro tempo. E aí eu vou cuidar da minha vida. Pode ser que os pais, ficando mais leves, porque você está cuidando da sua vida, eles consigam fazer algo de diferente? Pode. Mas pode ser que não. E aí você se recolhe a sua insignificância, nós nos recolhemos a nossa insignificância, né? E falamos, ok, não é minha tarefa. Não é minha tarefa salvar meu pai, salvar a minha mãe. Não é minha tarefa educá-los novamente. Não é minha tarefa resolver os problemas do mundo para que eles fiquem tranquilos. Não é o meu papel. Se eu fizer isso, eu vou mudar a hierarquia, eu vou sair do meu lugar e isso vai trazer consequências. Essa coisa de sair do lugar, você sabe que é o seguinte, eu creio que muitas famílias, né? Bom, enfim, isso acontece e tal. Mas é incrível. Você lembrou de alguma, aí fala a verdade. Você lembrou de alguma, né? Todas, eu vou falar todas, né? Lembrei de uma família. Não tem nada a ver com a minha, não, viu? Eu lembrei de uma família. É sempre assim, sempre no vizinho. Aí o que acontece? É incrível, mas às vezes, quando isso está ocorrendo, você está em um determinado papel, quando você está naquela relação,
eu falo isso assim por mim. Sabe quando você sente que tem alguma coisa errada, mas você não sabe o que é? Uhum. Você sente, você fala, eu não sei, tem alguma coisa, eu não sei o que é. Eu sinto. Aí você Vai colocando assim, constelar, Má. Já consegui um cliente, ó. Já consegui um cliente. Vai constelar. porque aí você colocou assim, poxa, você está percebendo, por quê? Porque as coisas estão, de repente, em algum momento ficou fora do lugar, e aí você fala, nossa, tem alguma coisa aqui que está meio, né? E tal. Então, isso foi fantástico, porque aí você fala assim, poxa vida, realmente, quando essa coisa muda os papéis, né? E é importante isso, como você colocou, Marcele, com essa sutileza, né, para o pessoal acompanhar e entender. Ninguém está falando aqui, né, de você não fazer a aproximação, né? Uhum. A gente até do início a gente falou daquela coisa do honrar, da gratidão, mas é entender essa estrutura. Sua mãe já foi filha, né? Ela tem alguns comportamentos assim e etc. Quando você assume um papel que não é seu, você causa esse desequilíbrio, né? E então eu achei isso muito sutil e muito bonito, né? Para se manter essa estrutura, mas ela é tão forte que inconscientemente, quando ela está fora, a gente percebe. Você não sabe identificar o que é. Aí você Uhum. fala, tem alguma coisa Tem alguma que coisa Tem não um está fora do legal. incômodo. É. E é justamente Agora, isso. Tem alguém fora do então, seu papel aí, né? Fora a da Má sua falou umas cadeira. coisas que me chamou a atenção. Ela falou, tá interferindo em uma das leis da constelação, que é a questão da ordem ali, eu me colocando acima dos meus pais. Tem outras leis, Má, que rege esse Tem. sistema? Porque O Bert chama eu acho das ordens do interessante. amor, né? As ordens do amor ou leis do amor. A princípio, a gente fala que são 3. Tem a hierarquia. Então, quem vem antes está acima. Tem mais peso, mais força, mais responsabilidade. Eu posso achar que não. Muitos de nós, ai, coitada da minha mãe, sofreu tanto, nossa, ela não aguenta viver sem mim. Eu falo, caramba, como é que ela sobreviveu até você nascer, né? Então, assim, não sei. Bem, você Sorte, nasceu. sorte. Depois que você nasceu e ela te criou, aí ela ficou fraca, né? Ela não dá conta da vida. Então, assim, na hierarquia, quem está acima tem mais força, mais poder, mais responsabilidade também. Então, essa é uma das leis. Eu fico no meu lugar, né, respeitando esse lugar, não me arrogando. A gente usa essa expressão, não me arrogando um lugar que não é meu. Porque quando eu faço este movimento, eu estou fazendo um movimento arrogante, né, de me arrogar um lugar falando eu sou melhor, eu sou maior, eu posso mais do que aqueles que vivenciaram mais do que eu. Inclusive, podem até ter me dado a vida. Né? Então, essa é uma das leis. A outra lei é a lei do pertencimento. O que a gente entende? Todos que são de um sistema familiar têm o direito de pertencer. Quando há algum tipo de exclusão, isso gera desordem. Então, as crianças que foram abortadas por qualquer motivo, elas fazem parte. Os que cometeram erros, né, morais, fizeram algo que a visão do sistema não está correta, que, não fala desse tio, é segredo, né? Ele foi alguém, faz parte. Os filhos fora do casamento fazem parte. Até mesmo pessoas que foram prejudicadas. Vejam só o que gera vínculo. Pessoas que foram prejudicadas por alguém da minha família passam a fazer parte. Né? Então, a gente tem vários pontos aí que a gente olha, todos pertencem e não podem ser excluídos. Quando há uma exclusão, uma negação, isso vai aparecer no sistema em algum momento. E outra lei é o equilíbrio de troca. O que sustenta as relações? A troca. Eu dou e recebo. Em equivalência, não preciso dar a mesma coisa. Então, se numa relação eu lavei a louça, amanhã você recolhe o lixo.
Entende? E aí a gente vai equilibrando para ou mais. Eu dou um pouco mais, eu dou um pouco mais, eu dou um pouco mais, só que a gente fica sempre próximo. Algumas relações se distanciam porque algum está dando mais e outro está dando menos. Então, o equilíbrio de troca, ele precisa ser sempre visto. Qual é a relação que nunca se equilibra? Pai e mãe com os filhos. Meus pais sempre vão ser superiores, porque eles me deram algo que eu não consigo retribuir. Muitos filhos, para não se sentirem menos que os pais, ficam querendo retribuir os pais. Ah, eu vou dar uma casa para o meu pai, eu vou dar não sei o quê, eu vou fazer, porque eu tenho que dar. Não é um movimento genuíno de gratidão. É um movimento de que não quero ser menor que os meus pais. Claro que isso são nuances, né? Então, esta relação nunca vai se equilibrar. Meus pais sempre vão ser maiores do que eu. Então, essas são as 3 leis. Pertencimento, equilíbrio de troca e hierarquia. Mas a gente tem um outro movimento que é muito importante, que é o movimento da ovelha negra. Que é o quê? É aquele que decide fazer diferente do sistema. Tem toda uma consciência, um movimento de lealdade, aí eu olho e falo, todo mundo fez direito, eu vou fazer artes visuais. Todo mundo cresceu, casou e comercial de margarina. Eu vou pôr uma mochila nas costas e vou explorar o mundo. Eu vou fazer um movimento diferente, não porque eu me rebelo contra o sistema. A ovelha negra em ordem, tá? Porque existe um jeito certo de ser ovelha negra, inclusive, né? Porque eu posso ser a ovelha negra que nega essa história, que condena, né? Que agora só porque vocês fizeram assim, eu vou fazer tudo errado para vocês olharem para mim. Não é essa a ovelha negra. A ovelha negra é aquela que abre caminho. Ela quebra a tradição. Então, se a vida inteira todo mundo comeu arroz em cima do feijão, a ovelha negra é a que vai comer feijão em cima do arroz. Para ela fazer esse movimento, ela abre caminho para outras pessoas que vêm depois dela. Ela serve o sistema. Só que ela não faz isso sem culpa. E aí é um outro movimento aqui da constelação, que é a gente bancar essa culpa de fazer diferente. Pode ser, Renato, no que você estava falando, eu sinto que tem algo que está fora do lugar, eu sinto que tem alguma coisa aqui. Em alguns casos, eu não estou conseguindo lidar com o sentimento de culpa, com o desconforto de fazer diferente do meu sistema. E o Bert disse para a gente só fica adulto na vida quando a gente desobedece os nossos pais. Vai lá pagar o preço. Pagar o preço. Se eu quero ser a filha boazinha, a filha perfeita, a filha amada, a filha conforme, dificilmente eu vou viver verdadeiramente a minha vida. A minha história. Então, em algum nível, eu vou desobedecer. Eu não preciso me rebelar, eu não preciso brigar, eu não preciso ofender, mas eu preciso bancar essa culpa. De que, olha, mãe, pai, sistema, quem me trouxe, eu agradeço o que vocês me deram, eu vejo a grandeza disso, mas eu sigo para a minha vida. E eu faço diferente de vocês. Me abençoem para fazer diferente. Porque a minha história e o meu tempo é diferente do tempo de vocês. E a minha alma... Você colocou, Marcele, essa coisa de abrir um novo caminho. Então, aqueles ciclos que se repetem, gerações. De repente chega alguém e fala assim, olha, eu vou abrir uma janela aqui nessa... Isso. Não é fácil, porque você vai abrir e fala, olha o que ele está fazendo, olha o que a pessoa está fazendo. Não tem condição uma coisa dessa, né? Uhum. E o que ela fez? Ela conseguiu quebrar aquela repetição, aquele padrão. É muito difícil isso. Ela foi lá, abriu e bancou, né? E o pessoal falou, onde já se viu? E ela foi e abriu. A partir daí, abriu, não tem mais volta, está aberto. Não, e muitas vezes a gente tem que bancar em todos os sentidos, né, gente? Em todos, inclusive nesse daqui, você tem que bancar mesmo. Bancar mesmo. Exatamente. Porque
essa coisa de buscar a plenitude não é fácil, né? É um sistema, né? Você tem que ir pagando o preço e tal. O que torna até isso, valida isso. Essa janela que você abriu, né? Esse sofrimento validou. A hora que você abriu, valeu a pena. Porque vale a pena você ver aquele resultado, depois de tudo que você passou. Não é fácil. Se fosse só chegar lá e abrir, isso aí não teria nem sentido, né? Então é a coisa de validar isso. Eu achei muito bonito essa coisa que você comentou, dessa abertura, né? Alguém vai ter que romper isso, né? E essa pessoa vai pagar um precinho e tal, né? E os outros que virão atrás vão ter, olha, tem uma janela aqui, olha que maravilha. Alguém abriu espaço para nós. Alguém abriu uma janela para nós, para a gente vivenciar a nossa espiritualidade com mais liberdade, né? Para a gente poder se comunicar abertamente, sem medo de nos comunicarmos, como nós estamos fazendo aqui. Se a gente for olhar, seja no nosso próprio sistema familiar, seja no grande sistema, ovelhas negras passaram abrindo caminho, percebe? E aí, muitas vezes, a gente só vai ver os frutos desse movimento daqui para frente. Se eu faço um movimento e olho para trás e falo, e aí, estão gostando? Estão felizes? Estou agradando vocês, família? Se eu faço isso, me aprisiona. Pode ser que o sistema familiar tome consciência disso e fale, nossa, que legal, ó, a gente não concordou muito com a Michelle, mas agora, ó, que bom que ela fez isso, porque agora a gente entendeu que dá para fazer e é possível. Mas pode ser que não. Pode ser que não, a gente não receba esse reconhecimento, essa validação. E é por isso que a gente tem que estar muito alinhado ao nosso propósito da nossa história. Porque aí eu banco este movimento, pago o preço, colho os frutos para mim, porque afinal de contas é para mim, e consigo ver que eu estou levando isso adiante. Meu objetivo nunca é para trás. Meu objetivo sempre é para frente. Para os meus filhos, para os meus alunos, para os meus clientes, para os meus colegas, para quem for. Eu direciono. Lembra da cachoeira? Eu recebo e eu levo adiante. Não dá para fazer o fluxo do rio voltar. Tem muito esforço para isso. Então, eu banco, eu pago o preço. E vou procurar a minha tribo. Onde eu me fortaleço. A gente precisa se fortalecer, né? Isso. E fico em paz com o que foi antes. Porque foi o que foi possível. E aí eu vou seguindo para a minha história. É bonito, né? É muito bonito. Demais. É muito bonito essa simbologia, sabe? Caindo a água. Você quer fazer que nem aquele peixinho que vai ao contrário ali, tem até um fenômeno aí que o peixe começa a pular, querer subir na correnteza. Você fala, para de querer subir, que você não segue o curso natural. Não, é porque eu sou forte, né? Tem gente, vários exemplos aí, né? Porque, olha, ele foi lá e resolveu tudo, né? Renato Leandro, sucesso, não é? Nossa, maravilhoso. Sucesso, gente. Fantástico. Você não fica aqui a noite inteira, o resto da semana ouvindo Marcele? Não, fantástico. Muito bom. Nossa, maravilhoso. Muito bom, muito bom. É um assunto tão bonito, assim. Nossa, muito bom. Tão esclarecedor, tão libertador. Nossa, e é uma filosofia. Isso que a gente fala, né? É uma filosofia. Muitas vezes, para algumas pessoas, só essas reflexões já fazem movimentos. A pessoa não precisa constelar. Exato. É um reposicionamento, é um novo olhar mesmo, assim, de parar e falar, uau, olha. Eu aprendi bastante hoje. Estou aprendendo. Então, é um conhecimento muito, muito bonito, muito importante para todos nós. Muito bonito, achei muito bonito. Essa visão da constelação, muito bonita, muito lindo, muito bom, muito bom. Renato Leandro, ó. Renato Leandro, você tá assim, no conceito dele tá um a mais. Lindas. Imagina. Conheço Renato Leandro, eu conheço Marcele, conheço. Lindezas, imagina. E o engraçado nisso, né? Porque, ao contrário de mim, ele é um estudioso. Ao contrário, né?
Eu vou mais, eu tô sentindo isso aqui, eu vou, nanana. Renato não, ele é estudioso. E eu percebi em muitos momentos ele assim, ele não sabia do que estava falando. Ele, tipo, porque normalmente ele já estudou, ele já foi, já voltou. Então eu vi a carinha dele de surpresa com o tema, com a apresentação. Porque Marcele, ela tem didática, gente, é dela, é um negócio dela. A teoria é maravilhosa, a história da constelação, a forma como o trabalho se dá, mas a forma como a Marcele é a Marcele. É só a Marcele que vai fazer essa explicação, fazer as conexões, dar exemplos. Não, foi perfeito. O que é muito interessante, claro, a gente estuda, né? O Bert, ele deixou muita coisa para a gente, hoje outras pessoas estão trazendo muitas informações, então o estudo ele é fundamental. Eu dou a formação, né, de facilitadores, eu facilito isso, e um dos pilares que eu falo é o estudo. Temos o estudo, temos o autocuidado, que a gente precisa estar bem para conduzir esse trabalho, mas o outro pilar é prática. Tudo isso que eu trago para vocês é vivenciado no campo. Você não precisa constelar. Assistir uma constelação, entrar nesse campo, é um campo de sabedoria. Porque, assim, a vida, como a Michele falou, né? A vida foi feita para dar certo. Todos os movimentos na vida, na natureza, eles encaminham para a ordem. O nosso corpo está o tempo todo se movimentando para a ordem. Quando a gente entra nesse campo, a gente vê o quanto há essa pulsão para a ordem, para reorganizar, para liberar. Então, é uma escola superior, assim, quando você entra numa constelação de alguém, você sempre sai melhor. Então, eu falo que eu sou muito sortuda, assim, sou muito agraciada todas as vezes que eu facilito a constelação de alguém, de poder ver a vida de uma perspectiva que talvez eu ainda não tenha visto. Porque a gente vê ali o campo mostrando, olha, é este o caminho. É por aqui que você reorganiza. É aqui que você libera, é aqui que você se torna grande. É aqui que faz sentido você fazer o seu movimento. É para isso que você veio. Então, é muito bonito. Aí a gente vai aprendendo. Eu falo, né? Eu vou saindo sempre melhor de cada constelação, porque eu vou aprendendo com a história dos outros, né? Então, eu sou muito agraciada. E aí a gente vai crescendo, vai compartilhando, né? É um tema grandioso que a gente pode ficar dias falando, né? Eu não me canso de falar e sempre tem um aprendizado novo. Porque muitas coisas estão se transformando, inclusive. Que muitas coisas que o Bert não deu conta de lidar no período que ele trabalhou com a constelação ainda estão em transformação. Por quê? Nós somos seres humanos e a gente está aqui em constante transformação. Então, coisas novas ainda vão surgir. E a gente vai experienciando isso e enxergando isso em cada constelação. E aí eu quero trazer um ponto importante, que essa é a grande confusão que tem-se em relação à constelação. Os livros do Bert, quem pega os livros do Bert, ele nunca parou, sentou para escrever livros. Eles são transcrições de seminários que ele conduziu. E quando ele vai para uma constelação, ele traz um apontamento para aquela constelação. Ele fala das leis, ele fala tudo, mas o que é para a constelação do Renato, muitas vezes não é para a constelação da Michele. Muitas vezes ali nesse movimento do respeito à hierarquia, vai ter alguma nuance, algum ponto que ao Renato é permitido, que para a Michele não cabe. E aí é um direcionamento que o Bert traz para a gente. Estudem, saibam, mas quando você for para uma constelação, apague tudo o que eu falei. Desapega. O campo, né? E é muito bonito ver. Porque em cada situação é uma situação, cada história, imagina. Nós somos fruto de histórias de muitas pessoas. E aí alguma coisa que foi feito lá, e pode ser, por exemplo, sendo um pouco mais prática, né? No equilíbrio de troca, o que eu recebi, eu tenho que dar em equivalência e tudo mais. Pode ser que alguma pessoa, por conta da história vivenciada, esta pessoa vai receber mais que os outros.
porque houve dívidas, porque houve alguma coisa, e essa pessoa séria fala, nossa, por que essa pessoa recebe tanto e eu fico aqui com minhas migalhinhas? Não tem erro. Não tem, o campo não erra. Ele está constantemente se equilibrando. Por isso que eu falo, a gente precisa tomar cuidado com os profissionais que a gente procura, né? E por que a gente procura? Porque algumas pessoas vão procurar a constelação porque elas querem resolver todos os problemas e criar a vida perfeita. E não. Né? Em alguns momentos, às vezes eu vou constelar algumas pessoas, eu olho para elas e falo, olha, não tem o que fazer, é essa a sua história e vamos ter que lidar com isso, né? No caso, você vai ter que lidar com isso, porque é a sua história, né? Não tem o que ser feito. Então, não tenho que ter essa expectativa de que existe uma vida perfeita e tudo, cada coisinha no seu lugar instagramável. Não rola. Não tem isso. Né? Não existe família comercial de margarina. E às vezes eu sou procurada por pessoas que vêm de famílias tradicionais e que estão naquele peso de que a vida tinha... não existe família comercial de margarina. Não existe. Nenhuma. Toda família vai ter traição, toda família vai ter um roubo, toda família vai ter um segredo, toda família vai ter uma desordem, toda família vai ter um filho fora do casamento, toda família vai ter um... Toda família. Não existem. Nós não somos... Tem. Pode estar muito escondido. E geralmente, quando está muito escondido, alguém está sintomatizando. Ninguém vem para a constelação por acaso. E aí a gente vai deixando mais leve essa coisa, essa busca de perfeição, de colocar tudo no lugar, de todo mundo feliz e contente, e da aceitação plena. E não, vamos desconstruindo isso. Isso é muito pesado para todos nós. E a constelação, ela não está aqui para deixar nada perfeito. Ela está aqui para nos ajudar a vivenciar com mais força e mais leveza o que é só a nossa história. E aí, vindo para o nosso assunto principal, que o assunto é extenso, né? Mas o nosso assunto principal, que é a mãe, que é a relação com a mãe, o Bert disse, o sucesso tem a face da mãe. O sucesso tem a face da mãe. Quando eu consigo me reconciliar com a minha mãe, com a história, com a minha mãe, com a vida que veio desta mãe, a mãe certa para mim, eu consigo me conectar e me abrir para o meu sucesso. Qualquer que seja o meu sucesso. Então, para nós que estamos em constante busca de desenvolvimento, de evolução, vale a pena voltar um pouquinho e olhar para essa mãe humana, para a história dessa mãe, para o que foi possível para essa mãe. Deixar ela com a história dela também, né? Deixa ela em paz com a história dela. Sem querer ir lá consertar, salvar, reparar, enfim. Ela é grande, ela é maior do que eu, a história dela foi a história certa e eu sou o sucesso dessa história. Sendo o sucesso dessa história, eu tomo a minha vida e faço algo de bom com ela, no meu lugar. E aí eu sigo para a minha vida. Marcele, fique à vontade para você deixar aí os seus contatos, como que o pessoal pode te encontrar. A gente vai colocar também na descrição do vídeo, né? Mas é importante que você fale os espaços aí. Onde que o pessoal te encontra? Ótimo. Vocês podem acessar o meu Instagram. Então, eu tenho Marcele Amaral. Lá tem... Nem sempre tem conteúdos atualizados, mas algumas coisas vocês vão achar por lá, porque é muito trabalho, né? No presencial, né? No contato 1 a 1. Eu tenho canais no YouTube, também tenho o meu site, Marcele Amaral.
Mas onde vocês vão achar mais conteúdos mais atualizados é no perfil A Escola da Plenitude. No Instagram, o site também aescoladaplenitude.com.br. Porque, assim, eu trabalho com desenvolvimento humano há 25 anos, né? Com a constelação especificamente há mais de 10 anos. Só que a gente precisa expandir o trabalho. Como vocês viram, é um conhecimento vasto e eu senti muito no meu coração que muito mais pessoas precisam acessar esse ponto de vista. E aí, na Escola da Plenitude, a gente tem um portal de desenvolvimento para o olhar sistêmico, para a educação emocional, a gente tem um curso teórico de constelação familiar, inclusive, muito do que a gente viu aqui vocês podem acessar. Ele não é um curso de formação de facilitadores, mas toda a essência do trabalho com a constelação está lá na Escola da Plenitude, e vocês podem aprofundar ainda mais esse conhecimento. Em breve nós teremos outros facilitadores que estão sendo formados por mim também, facilitando a constelação. Então, eu formo facilitadores e agora a gente está preparando mais eles ainda para levar ainda mais esse trabalho para o mundo. Nós queremos ser uma rede global de desenvolvimento da inteligência sistêmica e trabalhamos fortemente para isso. Então, é uma honra estar aqui com vocês. Eu sou muito grata por essa recepção. Eu acho que lugares e pessoas que se abrem para compartilhar esse conhecimento estão mesmo a serviço. Eu sei que vocês estão a serviço. Então, eu sou grata por terem me convidado e já quero mais. Já estou esperando o próximo encontro. O próximo encontro será muito breve. Haverá, com certeza. Marcele, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi um prazer conversar com você. A gente aprendeu demais. Abriu aqui a mente, uma série de aspectos da constelação. É sempre importante a gente ver essa sutileza do trabalho da constelação. E eu entendo que você trouxe sutileza de forma profunda, de forma fácil, de forma didática. Então foi perfeito, foi magnífico. Muito obrigado. Gratidão. Eu sigo aqui na minha rede, na varanda, na casa de campo, com muita natureza, proseando com uma amiga, com uma taça de vinho na mão. Marcele, muito obrigada. É incrível, episódio incrível, trabalho incrível que você faz. E para você que nos acompanha, porque senão eu vou ficar aqui a noite toda rasgando seda para Marcele. Para você que nos acompanha, se esse tipo de conteúdo faz sentido, curta, comente, compartilhe, porque falar de espiritualidade é bom demais da conta. Fiquem com Deus. Um beijo. Beijo, até. Gente. Obrigado. Tchau, tchau.